A paz de Cristo a todos. Bom, hoje é o nosso 6º dia do seminário, de vida. E o tema de hoje, como a Débora já falou, são os carismas, os dons. E eu quero pedir para você abrir sua palavra no livro de Isaías, capítulo 11. Pronto? Todo mundo achou? Quem não achou ainda pode levantar a mão que alguém ajuda. Isaías 11. Deixa a Bíblia abertinha aí por enquanto. Deixa a Bíblia abertinha um pouquinho. Você pode fechar seus olhos mais um minutinho, por favor. Espírito Santo, que tu venhas nesta noite abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento e os nossos corações para que nós possamos compreender a palavra de Deus, compreender acerca dos dons, compreender acerca de tudo aquilo que tu quiseres falar no nosso meio nessa noite. E que tu, Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo, que tu estejas intercedendo por nós, intercedendo pelos nossos corações, para que nós possamos acolher a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, gente, não tem como falar dos dons se eu não começar a falar do batismo, Quando nós somos batizados, quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. E quando nós somos batizados, o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós, e ele derrama também sobre nós alguns, como que eu posso dizer assim, algumas armas, alguns presentes que são chamados dons. E assim, esses dons, ou os carismas, eles têm dois lados, eu posso dizer assim, duas dimensões. Um lado, que quando um lado pessoal, os dons que me ajudam como pessoa, na minha santificação, na minha conversão, e os dons que são usados para fora, para a igreja. Então, os dons para dentro são chamados dons infusos. É meio complicado esse nome, mas é porque é dentro. E os dons efusos são os carismáticos, que é usado para fora. São efusos porque vem depois da efusão, mas aí mais para frente eu vou estar falando sobre isso. Então, quando nós somos batizados, Deus coloca essas riquezas em nós para que, a partir do momento que a gente leva lá, somos batizados de criança, conforme nós vamos crescendo, vai crescendo em nós também as graças e as bênçãos de Deus. Abrindo parênteses, por isso que é importante se batizar quando
pessoa também, né? Então é muito importante isso. Não é quando ele crescer, ele decide o que ele vai fazer. Não. Quando é bebê, você não vai alimentando o bebê. Você não deixa lá ele crescer para que você dá comida para ele, né? Ele decide se ele vai comer, né? Quando ele crescer. Não, é a mesma coisa no nosso espiritual. A gente precisa cuidar das crianças nesse sentido. Voltando a falar, né? Sobre esses dons de dentro de nós. Aí a palavra que eu pedi para vocês abrirem no livro de Isaías vai ser assim a respeito desses primeiros dons. O subtítulo, né, lá na Bíblia Ave Maria está o reino do Messias, né? Um renovo sairá do tronco de Jessé, quer dizer, né? Alguém da descendência de Jessé. Quem era Jessé? O pai do rei Davi. Alguém da descendência de Jessé, do rei Davi. Esse será o Messias. Isso que está querendo dizer aqui. Continuando. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência, prudência ou conselho, né? E de coragem, que é a fortaleza, espírito de ciência, de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, quer dizer, com piedade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impiedoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. Até aí, palavras do Senhor, graças a Deus. Então, aqui, o mesmo Espírito que repousou sobre o Messias, sobre Jesus, são os mesmos, esse Espírito que diz aqui, são os dons, né? São os mesmos dons que nós recebemos quando nós somos batizados. Quando somos batizados e recebemos esses dons, que é para agir dentro de nós, esses dons, que eu posso até dizer que são armas para a gente batalhar, né, no decorrer da nossa vida, esses dons aqui são para nos ajudar a nos santificar, a nos converter. Se a gente for parar para pensar, ser santo, levar uma vida de santificação, não é uma coisa fácil. E o que significa levar uma vida de santificação? Levar uma vida de acordo com o querer e com a vontade de Deus, né? Levar uma vida correta, uma vida justa, uma vida sábia, uma vida debaixo do temor ao Senhor. Por isso que Deus nos dá esses dons, para que nós possamos a cada dia estar nos convertendo e a cada dia estar nos assemelhando, nos tornando mais semelhantes a Deus. Porque assim, quando entrou o pecado no mundo, o pecado deformou a imagem, né, de Deus no ser humano, na humanidade. Então esses dons aqui, que estão dentro de nós, dentro de todos nós que fomos batizados, né, que às vezes as pessoas acham assim que dom é privilégio de uns ou de outros. Não, o Espírito Santo, ele derrama os dons sobre todo o coração batizado. Amém? Então assim, como eu estava falando, o pecado, ele deformou a imagem de Deus no ser humano, em nós. E esses dons nos ajudam a cada dia nós estarmos sendo cada vez mais semelhantes a Deus, né? Lembra que lá em Gênesis está escrito o seguinte, né? Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não foi isso que aconteceu? E aconteceu toda aquela história
até chegar no estado de preciosidade, nós também, né? O pecado nos deixa num estado bruto, mas lá dentro está a preciosidade em nós, né? Somos preciosos em nome de Jesus. E esses dons, eles vão assim, lapidando, fortalecendo. Até está escrito aqui, né? Nos dando sabedoria na ação, nos dando conhecimento daquilo que Deus quer para nós, colocando em nós o temor a Deus. O que é temor a Deus? Um respeito, né? Para com Deus. Respeito acerca daquilo que Deus quer fazer em mim. Então, esses dons aqui que nós acabamos de ler nesse livro aqui de Isaías, é para mim, pessoal, amém? É para mim, são armas para mim lutar dia a dia. Até eu sei que, eu creio, né, que de vez em quando, quem faz oração acerca desses dons é o Padre Marcelo. Não sei se você costuma escutar, mas eu já escutei ele fazendo orações em relação a isso. Por quê? Para que os dons sejam cada vez mais eficazes para nós. Porque não adianta, por exemplo, eu ter um carro e não saber dirigir, não é verdade? Vai ficar lá parado. Não adianta eu ter uma faca e não saber cortar, ter algo e não saber usar, né? Então eu preciso até estar orando para o cidade, pedindo para que o Espírito Santo me dê assim clareza no sentido desses dons. Espírito Santo me dá sabedoria para agir na minha casa, para saber falar, para saber me comportar, pedir para que eu tenha assim um conhecimento, esse conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, enfim, orar para que os dons fluam cada vez mais em nós, amém? Outra coisa, gente, por isso que é importante também, né, quando nós temos assim, seminários, é bom quando se tem informações, é bom nós participarmos, por quê? Porque sem a igreja, nós dificilmente teríamos muito conhecimento, vocês sabiam disso? Nós, sem a igreja, a gente não tem acesso a muita coisa. Então, quando acontece, né, os seminários, os retiros, né, é importante a gente participar para que a gente tenha um conhecimento maior, e conhecendo melhor, as coisas vão agir muito mais fáceis nas nossas vidas, né? A vontade de Deus vai fluir cada vez mais. Você pode abrir sua Bíblia agora, pula lá para o livro de Coríntios, 1 Coríntios 12. É mais para frente, depois dos Evangelhos. Primeiro Coríntios 12. Quem tem dificuldade pode levantar a mão, que alguém me ajuda você a achar na Bíblia. Pronto, achar? Amém. Então, que eu falei que os primeiros dons são para a gente como pessoa. Esses dons que nós vamos ler agora são os chamados dons carismáticos, né? Que é o que nós costumamos, a renovação carismática, costuma usar bastante. Porque assim, né? Cada grupo da igreja, ele tem uma função específica, né? Nós, como renovação carismática católica, nós exercemos a função de estar usando os dons carismáticos, né? E como eu falei, a princípio, os dons, os
1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, tá vendo? A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, quer dizer, para proveito da comunidade. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons a cada um como lhe apraz, como lhe agrada, né? Então, os dons carismáticos são para benefício da comunidade. Eu, por exemplo, eu posso estar usando um dom carismático em meu benefício? Até posso, mas não é para isso que o Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo, ele nos dá os dons carismáticos, essa lista aqui, né, que nós acabamos de ver na palavra, para a gente ajudar o outro, né, para o irmão, para a irmã, para a cura, para milagres, né, para que através da nossa fé, a fé do outro também se estabeleça. Tem todos assim, o dom do discernimento dos Espíritos, que a gente vai discernir no outro, né, o que Espírito que está ali, como que eu posso dizer? Que Espírito está ali até, entre aspas, atrapalhando a vida da pessoa. Então são dons que Deus nos dá para usar em favor do outro, né? E assim, como eu falei, da mesma maneira que o Espírito coloca os outros dons para nosso pessoal, esses dons carismáticos também não é exclusividade de um ou de outro. Todo aquele, né, que estiver cheio do Espírito Santo e todo aquele que abrir o coração para ser usado pelo Senhor, né, pelo Espírito de Deus, será usado, né? Haverá a manifestação desses dons. Outra coisa, gente, como eu falei, nós somos batizados nas águas e recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Se eu não deixo com que o Espírito se manifeste em mim, ele vai ficar lá dentro quietinho do meu coração. Ele não vai agir, porque também o Espírito, ele não violenta a gente. Ele vai fazer conforme a abertura do nosso coração. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando há a efusão do Espírito, melhor dizendo, né? Esse Espírito Santo que está lá quietinho dentro dos nossos corações por vezes, né? Quando essa oração da efusão do Espírito, o Espírito Santo ele vai se manifestando. Sabe como? Deixa eu dar um exemplo assim mais prático. Se a gente pegar um copo de água e jogar o açúcar, ele não vai todo lá pro fundo, mas o açúcar tá lá, não tá? Se eu não mexer com a colher, ele vai continuar lá no fundo, não é isso? A efusão é isso que acontece em nós. O Espírito Santo ele tá lá no fundinho, só esperando que haja a oração da efusão para que seja misturado e os dons comecem a se manifestar. Então assim, é necessário o uso desses dons não somente na igreja. Você pode estar orando na
Eu não sei qual foi a sua primeira impressão quando você ouviu uma oração em línguas. Acho que você falou, nossa, o babado tá forte. Não é? Porque eu tive essa impressão quando eu ouvi a primeira vez. Eu lembro que eu fazia a crisma e a pessoa que dava a catequese pra gente, né, no crisma, levou a gente num cenáculo. E lá, imagine, né, o pessoal tudo, 17, 18 anos, jovem, nós lá, a gente tá achando que ia pro show, né, de alguma coisa, porque a gente foi no estádio do Morumbi, acordamos de madrugada, vamos lá, tudo festa, né? Quando começou a oração em línguas, minha Nossa Senhora, eu tenho uma amiga que na época, né, ela fazia o crisma comigo, ela agarrou no meu braço e disse, o que está acontecendo? Meu Deus, será que é uma macumba? Eu falei, você está percebendo, tem padre ali no meio, né? Eu falei, então macumba não é. Falei pra ela. Aí aconteceu tudo aquilo, e assim, você fica assim, é uma mistura de susto com como eu posso dizer, uma certa alegria que o Espírito coloca no coração da gente, quando a gente escuta, né, a oração em línguas. E fluiu, né, e eu lembro que depois disso, passou um tempo, eu comecei a participar aqui do grupo de oração, né, eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu comecei a participar do grupo de oração, e como assim, a minha irmã já era evangélica também, ela já tinha falado mais ou menos para mim dessa oração em línguas. Falei, mas é uma coisa meio estranha, né? Aí teve um dia que eu estava em casa, eu estava fazendo alguma coisa na cozinha, que eu faço bastante oração na cozinha, né? Tô lavando louça, tô orando, tô fazendo as coisas. Aí eu comecei a pedir uma coisa para Deus, aí eu comecei a agradecer a Deus, que era assim que eu tinha aprendido. Você pede e logo você agradece, porque isso é fé. Você não está vendo ainda, mas você agradecendo é sinal de que você crê que vai acontecer, né? Aí eu estava agradecendo a Deus. Aí de repente minha língua enrolou. Opa, o que está acontecendo? Aí eu dei uma coisa. Aí eu comecei a glorificar a Deus também, falando glória a Deus, obrigada. Aí enrolou de novo. Eu falei, será que é essa que é a oração em línguas que os outros falam? Aí eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Minha irmã chegou, eu falei, você sabe o que aconteceu? Minha língua enrolou. Eu não sei o que aconteceu. Falam que acho que é aquela oração dos anjos que falam. Falei pra ela. Ela, senta aí, ora aí. Ela, não, eu falei pra ela, não vou conseguir. Aí eu ainda lembro que eu falei assim pra ela, se é oração de anjo, o anjo que tá morando aqui através de mim tem a voz meio grossa, porque minha voz engrossou. Ela, Silvia, por favor. A minha irmã toda assim, né? Silvia, por favor, não é nada disso. Aí ela foi me explicando, é o Espírito Santo que está orando através de você. E a oração em línguas é isso, né? Foi o primeiro dom a se manifestar. Se a gente for ver lá em Pentecostes, né? Foi o primeiro dom que se manifestou, não foi isso? Desceu sobre eles o Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar, a orar, a louvar a Deus numa língua diferente. Que até que os que estavam do lado de fora
a interpretação, a não ser que haja a palavra de ciência, uma direção, uma profecia. Então, assim, quando nós começamos a orar normal, em português, né, pedindo as coisas para Deus, as graças de Deus, a nossa oração, como diz assim a palavra de Deus, ela é imperfeita. Então a gente cessa a nossa oração em português e começa a deixar, né, a deixar com que a nossa boca seja usada pelo Espírito Santo, e o Espírito de Deus, ele vai continuar a oração, tornando essa oração perfeita. Por isso a oração em línguas, né? Nós orando em línguas, e Deus vai revelando, e aí Deus vai revelando a perfeição dele. Vai assim, a gente entra em contato com o sobrenatural de Deus, né? Que nós estamos orando, né? Aí começamos a orar em línguas, né? Muitos aqui falam, vamos orar em línguas agora, e Deus vai revelando os mistérios dos corações. Não é isso que acontece? E assim, todos nós devemos desejar orar em línguas, que é uma oração muito poderosa. Já parou para pensar? O próprio Deus, que é o Espírito Santo, orando através de nós, homens e mulheres pecadores, né? Homens e mulheres, né, humanos, cheios de falha, e Deus vem orar em nós. E o Espírito Santo, ele faz a conexão do Pai com o Filho, e faz a oração de nós com o Pai e com o Filho também. Então nós oramos, e depois nosso pensamento continua naquela oração que nós fizemos em português, e o Espírito vai intercedendo, vai orando, vai revelando os mistérios para que a graça de Deus aconteça. Então, assim, para encerrar, né, que nós, como eu falei, nós precisamos desejar, né, os dons, precisamos desejar, né, ser usados, né, pelo Espírito de Deus. Não é exclusividade de um ou de outro, é para a comunidade, é para a igreja. É como diz, né, lá nos Atos dos Apóstolos, a promessa é para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do nosso Senhor, né, do Senhor nosso Deus. A promessa, que é o Espírito Santo, e as distribuições, né, dos dons, é para todo aquele que desejar ardentemente esses dons. Amém? Então, para encerrar, a gente vai orar, né, em línguas. Para você que não ora em línguas, que você possa desejar agora, né? Não é algo difícil. Não é difícil. É você abrir a sua boca e deixar o Espírito fluir. Amém? Vamos levantar. Queria pedir assim, né, para que os servos fiquem atentos. E queria assim pedir também para que você não fique assim, de boca fechada, porque assim, para a gente falar, a gente precisa abrir a boca, né? Para a gente orar, a gente precisa abrir a boca. Ah, o Espírito sabe de todas as coisas? Sabe, mas Ele quer a nossa colaboração. Amém? A gente vai, antes da gente cantar, eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração. Pode fechar os seus olhos se você quiser, porque ajuda a gente a entrar em comunhão com Deus, né? O fechar dos olhos.
Invadindo a tua mente, o teu coração. Aleluia. Vamos cantar agora para selar, encerrar esse momento. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua manifestação, pela tua paz. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Vai cantando isso, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos, a unção de Deus sobre nós. Vai se deixando envolver mais pelo Espírito. Tu és a quem pedimos e clamamos, fogo de Deus sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Louvado seja o nome de nosso